Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao curso de Leitura e Compreensão Bíblica. Eu sou a professora Mariana Lima. Do que se trata este curso? Nós leremos juntos as Sagradas Escrituras e, a partir desta leitura, nós retiraremos destas passagens evidências. Evidências são fatos, são pistas. É tudo aquilo que o texto nos diz. O que não são evidências, não são opiniões, não são possibilidades, e tudo aquilo que o texto não quer dizer, tudo aquilo que não está dito, expresso neste texto. E o que é um texto? Um texto é uma mensagem destinada a um público. E esta mensagem, ela é escrita por um autor, o emissor desta mensagem. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas se tratam de um livro especial, pois elas são a revelação de Deus, a palavra do próprio Deus, que emitiu, que mandou essa mensagem, que revelou essa mensagem para nós, os leitores, aqueles que estamos recebendo esta mensagem. Então, como descobrimos as evidências textuais? Isso é muito simples, através do questionamento, da interrogação, de perguntarmos, de fazermos perguntas essenciais, vitais. Quais são essas perguntas? Número 1, quem? Qual é a pessoa desta frase? Aquela que está na função do sujeito, que é aquele que exerce uma função, aquele que age. Número 2, o quê? O que esta pessoa faz? Qual é a ação dela? E esta ação está na função de verbo. Vejam só que essas duas primeiras perguntas, elas formam a base principal da nossa busca por evidências textuais. Agora, será que só existem estas duas perguntas? E a resposta é não. Porque além dessas duas perguntas fundamentais, existem também aquelas perguntas acessórias, auxiliares, que são os detalhes do que esta pessoa faz. Então, estes detalhes nós encontramos através da pergunta número 3. Como? De que forma esta ação acontece? Número 4. Quando? Que se refere ao tempo em que esta ação exercida por um sujeito acontece. É no presente, passado, futuro? Número 5. Onde? Em que lugar esta ação está acontecendo? Será que se trata de um lugar no presente momento em que está sendo narrado? Ou está falando de um lugar distante daquela fala, daquela narração? E nós temos as condições de descobrir essas evidências na nossa leitura bíblica, e isso se trata de compreensão, que é um ato de entendimento, é um ato de leitura, os quais nós precisamos praticar, precisamos nos tornar hábeis, uma vez que a leitura das Escrituras e a compreensão das Escrituras é a compreensão do nosso próprio Deus, é conhecermos a Deus que decidiu se revelar a nós através de sua palavra. Então, pessoal, falando de evidências,
é muito importante nós lembrarmos que esta ordem varia, ou seja, a ação pode estar sendo expressa antes da pessoa, a forma desta ação pode estar expressa antes do tempo, do lugar, que essa ordem ela varia, não existe uma regra para que esta ordem seja fixa, não. A ordem ela é variável, tá? Mas o que é fixo dentro da ação de um sujeito numa frase? O que é fixo é que vai estar falando de alguma coisa, haverá um objeto ao qual esta passagem está tratando, tá? Então, existe um agente e existe um objeto, que é a ação deste objeto, que é a ação deste sujeito. Me desculpem. Tá? Então, nada melhor do que iniciarmos o nosso estudo através do primeiro livro das Escrituras Sagradas, da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Precisamos começar a praticar as perguntas, as 5 perguntas: quem, o que, como, onde, quando. Está ali de lembrete para nós. Primeiro, vamos à leitura. Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 3. Prestem atenção no que está em verde. Gênesis significa origem. E onde está, nesta passagem, a pista, a evidência de que está falando de uma origem? O objeto principal deste texto, então, é a origem. Está aqui, ó, na primeira frase, no princípio. E no princípio está respondendo a uma pergunta. Qual é essa pergunta? É quando. Então, quando? Lembra que eu falei para vocês que a ordem variava, que não necessariamente começava pela pessoa? Então, aqui está a base para o que eu falei. Agora, a próxima palavra em azul, Deus. Deus está respondendo a qual pergunta? A quem? Então, no princípio, Deus, que é o sujeito, que é a pessoa dessa frase, o que é que ele fez? Ó, estamos respondendo ao quê? Ele criou, tá? Agora, vamos aos detalhes. O que exatamente ele criou? Os céus? Ele criou somente os céus? Não. Ele criou algo mais. E como nós sabemos isso? Através dessa partícula aqui, do E, que está somando, adicionando. Então, Deus criou os céus e a terra. Prestem atenção aqui que os verbos, as ações estão sublinhadas. Mais uma vez, vejam que essa segunda frase, ela não vai começar pelo sujeito, mas começará pela ação. Era. Agora, se eu olho somente para essa palavra, eu não tenho como dizer o que era. Eu preciso perguntar. O que era? Sem forma e vazia. Mas o que era sem forma e vazia? A terra. Veja que então aqui a terra está no lugar, está exercendo a função de sujeito. Então, o sujeito, eu gostaria que vocês pensassem nisso, eles podem ser sujeitos, tá? Comum, que é no caso de a terra, ou também pode ser sujeito, pode ser substantivo próprio. Repetindo, então, os sujeitos, eles podem tanto ser substantivos próprios, como é a palavra Deus, ou substantivos comum, como é terra, mais o artigo a, que define essa terra, né? Então, como ela era, os detalhes, sem forma e vazia. Vamos ao próximo. Olha aqui, vai mudar o sujeito.
Vamos primeiro encontrar o verbo cobriam. Quem ou o que cobriam a face do abismo? As trevas. Mais uma vez, um substantivo comum está no lugar do sujeito, está na função de sujeito. Então, estas trevas, elas estavam cobrindo a face do abismo e não para por aí, mas a próxima cena está sendo contada aqui nessa frase. E, acrescenta, o Espírito de Deus está respondendo a quem? Então, este quem está fazendo o quê? No passado, olha aqui, ele se movia. O que? Está respondendo o que o movia? Detalhes. Se movia onde? Ó, sobre a face das águas. Próxima frase. Disse, verbo sublinhado. Disse é o que. Agora, quem disse? Deus, a pessoa, o sujeito. Veja que o sujeito vem aqui depois da ação, né? O que é que ele diz? Haja luz. Haja é um verbo que está conjugado, é o verbo haver. Haja está na forma de ordem, é um imperativo. O nosso rei está comandando, né? O nosso imperador está comandando, haja luz. E o que aconteceu? Ó, algo aconteceu. Acrescenta aqui, houve luz. Ó, o verbo haver de novo. Aqui ele está dizendo que aconteceu este ato, este comando gerou uma ação, que é a existência da luz. Houve luz. Tudo certo até aqui? Agora vejam a maravilha da nossa língua. Além de ter uma sonoridade bela, ela também nos aproxima do nosso Senhor. Se nós olharmos para essas evidências do texto, vejam o que podemos constatar, o que podemos compreender sem sairmos deste texto. Que nós estamos ficando dentro do sola escritura, de nos atentarmos e de agirmos, de pensarmos de acordo com o que Deus nos diz, com o que o texto nos diz e não com aquilo que pensamos, que achamos, que opinamos. Vejam só, letra A. Através de Gênesis 1, nós podemos dizer que o mundo teve um início. Logo, ele é uma criação. Não é criador de nada, é criação. E que passou a existir, ou seja, ele não é eterno ou infinito. Existiu um início através dos termos no princípio. Letra B. A criação tem um autor que é Deus. Ela, a criação, não passa a existir sozinha ou por acaso, mas pelo ato da vontade do Criador, que é um agente ativo, é um autor. Como que nós sabemos isso? Através do texto. Quais são as evidências? Deus criou. Letra C. Além da terra, Deus criou os céus, que é o universo. Vejam que ele não criou somente a terra, ele criou também todo o universo, que está aqui descrito como os céus. O que mais? Letra D. A terra não tinha nenhum formato e ela não era preenchida por nada e nem povoada por ninguém. As trevas cobriam a superfície do abismo. E como podemos constatar isso? Quais são as evidências para este nosso pensamento, esta nossa conclusão? O texto nos diz que a terra não tinha forma e era vazia, então ela não era preenchida.
E existia algo que cobria o abismo. E o que era este algo? As trevas. O que mais? Letra E. Olhem de novo as nossas perguntas lá. Está falando. Quando vemos e o Espírito de Deus, o que nós podemos perguntar? Quem? Deus, certo? Mas quem é Deus? Ele é Espírito. Está nos dizendo aqui, ó, Espírito. E o que ele fazia no ato da criação? O que o Espírito de Deus fazia no ato da criação? Olha aqui, ele se movia ou se movimentava. Tem mais, não para por aí. Onde que ele se movia ou se movimentava? Na superfície das águas, que é sobre a face das águas. Letra F. Deus cria pelo poder de sua palavra. Quando Deus ordenou, a criação aconteceu. Então, disse, olha só, Deus falou e aconteceu. Ele deu uma ordem, um imperativo. E, como resultado dessa ordem, aconteceu a criação. Deus fez a criação através desta ordem. Neste caso específico, foi a luz. Esta passagem fala exatamente, precisamente da luz. Então, eu gostaria de convidar vocês a não parar por aqui. Não vamos parar por aqui e vamos fazer a leitura em inglês. Existe a continuidade desta aula, uma aula em inglês. Eu convido vocês a se desafiarem e aprenderem inglês de uma forma muito significativa, que é através das escrituras, da palavra do nosso próprio Deus. Então, o que nós lemos hoje, Gênesis capítulo 1, versículos do 1 ao 3, eu também estarei lendo em inglês. Melhor dizendo, eu lerei em inglês. Ok? Então, acompanhem comigo. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Vamos comigo, pessoal? Acompanhem o próximo vídeo de inglês através do curso Cristo Rei Inglês. E caso vocês não queiram praticar o inglês, não tem problema. Basta que vocês continuem acompanhando a sequência deste curso de leitura e compreensão bíblica. Espero ter ajudado, edificado vocês e eu espero que vocês continuem acompanhando. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima.